Nessa videoaula vamos fazer a correção da atividade, que foi aí uma revisão sobre o estudo da reta. A primeira questão do vestibular da UVA, do ano de 2002, a equação da reta que passa pelos pontos de coordenada 1 e menos 1 e 2 e 2 é. Então o que nós temos aí? Nós queremos saber qual é a equação de uma reta, dados dois pontos por onde ela passa. A gente viu que para determinar a equação da reta a partir de dois pontos por onde ela passa, basta a gente montar o determinante e igualar a zero. Que determinante é esse? Na primeira linha eu coloco os valores arbitrários x e y. Na segunda linha eu coloco 1 e menos 1, as coordenadas do primeiro ponto. E na terceira linha eu coloco 2 e 2, que são as coordenadas do segundo ponto. Dessa forma, então, na terceira coluna, a gente preenche tudo com 1. Dessa forma, vamos resolver o determinante. Na primeira coluna, sobe o 2, baixa o x. Na última coluna, sobe o 1, baixa o 1. Bem, resolvendo o determinante e igualando a zero, 2 vezes y dá 2y, x vezes menos 1 dá menos x, 1 vezes 2 dá 2. Voltando agora, 1 vezes y dá y, coloco menos y, menos 1 vezes 2 dá menos 2, coloque mais 2, e 2 vezes x dá 2x, coloque menos 2x, igual a zero. Vamos então agora juntar. Então você junta, repete o 2y, né? Na verdade, o que eu fiz aí? Eu fui primeiro organizar os valores. Por que eu fui organizar? Porque se você olhar para as opções, nós temos opções de equação reduzida. A equação reduzida é y no começo e o restante no final. Então você coloca o 2y menos y no começo, joga o menos x para o final, vai positivo, joga o menos 2x também para o final, ele vai positivo. Você ainda muda de lado o mais 2 e o outro mais 2, que vão menos 2, menos 2. Agora sim eu vou juntar. 2y menos y dá y, igual. X mais 2x dá 3x. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Então nós temos que a equação dessa reta é y é igual a 3x menos 4. De maneira que a resposta correta é o item D. A segunda questão também do vestibular da UVA, do ano de 2009. Dois vértices de um triângulo são 2 e menos 4, é um dos vértices, menos 2 e menos 3 é o outro vértice. A ordenada do terceiro vértice é 10. O que é a ordenada? É o valor de y. O valor de y do terceiro vértice é 10. Eu quero saber qual o valor da abscissa, ou seja, qual o valor de x, lembrando que esse triângulo tem área 8. Então essa questão ela vai abordar a área do triângulo a partir das coordenadas dos seus vértices. Nós temos então que os vértices do triângulo são 2 e menos 4, menos 2 e 3, e o terceiro vértice, x e 10. Eu vou então descobrir qual é o valor dessa abscissa x. O que nós vamos fazer? Se nós estamos trabalhando com área de triângulo a partir das coordenadas do seu vértice, eu vou primeiro calcular o valor do determinante, o determinante montado a partir das coordenadas do vértice. Para isso, então, eu faço o seguinte, eu coloco na primeira linha 2 e menos 4, na segunda linha eu coloco menos 2 e menos 3, e na terceira linha eu coloco x e 10. A terceira coluna eu preencho tudo com 1, como a gente pode perceber. Vamos resolver o determinante. Você pega então, sobe o x, baixa o 2, sobe o 1, baixa o 1. Bem, esse determinante como é que ele fica? Quando eu pegar x vezes menos 4, dá menos 4x. Quando eu pego 2 vezes menos 3, dá menos 6. Quando eu pego menos 2 vezes 10, dá menos 20. Voltando, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Eu troco para menos 8. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Eu troco para mais 3x. E 10 vezes 2 dá 20. Eu troco para menos 20. Vamos juntar os termos semelhantes. Então você pega e junta. Menos 4x mais 3x dá menos x.
Juntando menos 6 com menos 20 dá menos 26. Com menos 8 vai dar menos 34. Com menos 20 dá menos 54. Então o valor do determinante é menos x menos 54. Aí a pergunta, e para que eu quero esse determinante? Como a gente já sabe que a área do triângulo é 8, eu posso então pegar a fórmula da área. Vamos lembrar que a área de um triângulo ela é o módulo do determinante dividido para 2. E a gente vai substituir. Substitua a área por 8, isso é igual ao módulo do determinante, que é menos x menos 54, sobre o 2. O que eu faço então agora? Eu faço produto dos meios pelos extremos. Uma vez o módulo dá o módulo. Então a gente tem um módulo de menos x menos 54. Igual a 8 vezes 2, que é 16. Pessoal, se o módulo de menos x menos 54 é 16, nós temos uma equação modular. E como é que eu resolvo a equação modular? Eu tiro quem está dentro do módulo e coloco mais ou menos do outro lado. Então, tirando quem está dentro do módulo, vai ficar menos x menos 54 igual, bota mais ou menos do outro lado, então igual a mais ou menos. Então você retira o menos x menos 54, está dentro do módulo, e coloca mais ou menos do outro lado. Então fica menos x menos 54 igual a mais ou menos 16. Desse modo, o menos x ele é 54 mais ou menos 16. E aí, nós vamos agora para onde, né, na verdade? Bem, a gente vai separar em dois cálculos, um com mais, outro com menos. O primeiro cálculo, eu pego o sinal de mais. Então, seria menos x igual a 54 mais 16. 54 mais 16 dá 70. Então, se o menos x é 70, então o x será menos 70. Por outro lado, dá para eu descobrir outro valor, né? Eu vou agora utilizar o sinal de menos. Menos x é igual a 54 menos 16. 54 menos 16 dá 38. Se o menos x é 38, então o x é igual a menos 38. Logo, nós temos dois valores, menos 38 e menos 70. Portanto, então, se o x é igual a menos 38 ou menos 70, a resposta correta é o item A. A questão 2, da PUC do Rio de Janeiro. Os pontos de coordenadas 0 e 8, 3 e 1, 1 e y do plano, eles são colineares. Então, o valor de y é igual a quanto? É só a gente lembrar qual é a condição para que 3 pontos do plano sejam colineares. Nós sabemos que para que 3 pontos do plano sejam colineares, o determinante tem que dar igual a zero. Então, a gente vai montar o determinante com as coordenadas desses pontos e vai igualar a zero. Nesse determinante, eu coloco 0 e 8 na primeira linha, coordenadas do primeiro ponto, 3 e 1 na segunda linha, coordenadas do segundo ponto, 1 e y na terceira linha. E preencha a terceira coluna toda com 1. Vamos resolver o determinante. Na primeira coluna, sobe o 1, baixa o 0. Na última coluna, sobe o 1, baixa o 1. Vamos lá então, né? Resolvendo o determinante, 1 vezes 8 dá 8. 0 vezes 1 dá 0. 3 vezes y dá 3y. Voltando, 8 vezes 3 dá 24, coloca menos 24. 1 vezes 1 dá 1, coloca menos 1. E esse produto dá 0. Bem, esse 0 eu coloco se eu quiser. Então eu vou juntar os termos semelhantes. Repete 3y. 8 menos 24 vai dar então menos 16. Menos 16 menos 1 dá menos 17. Então, nós temos que 3y menos 17 é igual a 0. Logo, então, 3y é igual a 17. Portanto, o y é 17 dividido para 3. E quanto é que é 17 dividido para 3? Da dízima periódica, 5,666. Desse modo, então, a gente conclui que o y é 5,666 e a resposta correta é o item C. A questão 4, do ITA de São Paulo.
A área de um triângulo é de 4 unidades de superfície. Então, nós já temos aí a área do triângulo, 4 unidades de superfície. Sendo dois de seus vértices os pontos A, de coordenadas 2 e 1, e B, de coordenadas 3 e menos 2. Sabendo que o terceiro vértice encontra-se sobre o eixo das abscissas, ou seja, o terceiro vértice encontra-se sobre o eixo X, pode-se afirmar que as coordenadas do terceiro vértice são... Pessoal, vamos lembrar que se esse ponto está sobre o eixo X, o Y é 0. Então, vamos considerar os pontos A, de coordenadas 2 e 1, B, de coordenadas 3 e menos 2, e o terceiro vértice, que eu vou chamar de vértice C, coordenadas X e 0. Lembrando, o X eu quero descobrir quanto é, e o Y é 0 porque esse ponto está sobre o eixo X. Desse modo, então, como nós estamos falando de área de triângulo a partir das coordenadas do seu vértice, eu vou primeiro calcular o determinante, esse determinante montado a partir das coordenadas do vértice. Então, eu coloco na primeira linha as coordenadas do ponto A, 2 e 1. Na segunda linha, as coordenadas do ponto B, 3 e menos 2. E na terceira linha, as coordenadas do ponto C, X e 0. A terceira coluna eu preencho toda com 1. E vamos resolver o determinante. Eu subo o X, baixo o 2, sobe o 1, baixa o 1. Resolvendo o determinante, vamos ver como é que fica. X vezes 1 dá X, 2 vezes menos 2 dá menos 4 e 3 vezes 0 dá 0. Faltando, 1 vezes 3 dá 3, coloco menos 3. Menos 2 vezes x dá menos 2x, coloque mais 2x. E 0 vezes 2 dá 0, coloque menos 0. Vamos então juntar os termos semelhantes. Quando eu junto x mais 2x, dá 3x. Quando eu junto menos 4 com menos 3, dá menos 7. E o 0 a gente coloca só se quiser. Então você tem que o determinante é 3x menos 7. Agora, para onde é que eu vou? Como foi dada a área desse triângulo, é 4, então eu vou pegar a fórmula da área. Vamos lembrar que a área é o módulo do determinante sobre 2 e vamos substituir. Substituir a área por 4, isso é igual. O módulo do determinante vai ficar o módulo de 3x menos 7 sobre 2. Façamos então o produto dos meios pelos extremos. Uma vez o módulo dá o módulo, então você tem módulo de 3x menos 7 igual a 4 vezes 2, que é 8. A gente chega então numa equação modular e nós já sabemos como é que resolve. Para tirar o 3x menos 7 do módulo, eu coloco mais ou menos no segundo membro da igualdade. Então fica 3x menos 7 igual a mais ou menos 8. Com isso, então, 3x ele vai ser, joga o 7 para o outro lado, né? Então ele é 7 mais ou menos 8. Se 3x é 7 mais ou menos 8, eu vou então quebrar em dois cálculos. Um cálculo com mais, outro cálculo com menos. Então eu tenho inicialmente que 3x é 7 mais 8. Como 7 mais 8 é 15, 3x é 15. Se o 3x é 15, então o x é 15 dividido para 3, que dá 5. Está aí então o primeiro valor possível para o x, x igual a 5. O segundo valor para o x eu obtenho quando eu pego o sinal de menos, porque vai ficar 3x igual a 7 menos 8. 7 menos 8 é menos 1, então nós temos que 3x é igual a menos 1, logo o x é menos 1 sobre 3. Pessoal, nós temos então duas respostas possíveis. O x é 5 ou o x é menos 1 sobre 3. Como nós temos dois valores distintos para o x, nós vamos gerar dois pontos distintos. Quando o x é menos 1 sobre 3, nós vamos ter o ponto de coordenadas menos 1 sobre 3 e 0. E quando o x for 5, nós temos o ponto de coordenadas 5 e 0. Dessa forma, então, a resposta correta é o item C. Quinta questão da Unirio. Questão bem rápida e bem simples de fazer. A equação geral da reta abaixo é: quando você olha para a reta, você percebe que essa reta corta o eixo x no menos 2 e que ela forma, com o lado negativo, com o lado esquerdo, digamos assim, do eixo x, um ângulo de 120 graus.
Tomem cuidado, a questão é fácil, mas a gente tem que estar atento. Bem, observando atentamente a figura, a gente percebe que o ângulo alfa, que é o ângulo que a reta vai formar com a parte positiva do eixo x, esse ângulo vale 60 graus. Por que ele vale 60 e não 120? Se liguem que eu tenho que pegar o ângulo do lado direito, esse ângulo que eu destaquei em amarelo. Se o ângulo do lado esquerdo é 120, então do lado direito é o que falta para 180. 120 para 180 falta 60 graus. Então nós temos que o ângulo alfa é igual a 60 graus. Bem, dito isso, a partir daqui é tudo normal, né? Vamos lembrar que nós temos que o m, o coeficiente angular, é a tangente do ângulo. Então isso vai ficar a tangente de 60 graus. E a tangente de 60 graus, ela vale, como nós sabemos, raiz quadrada de 3. Então o coeficiente angular dessa reta vale raiz de 3. Vamos continuar então. Essa reta, ela corta o eixo y no menos 2. Então isso quer dizer que ela passa pelo ponto de coordenadas menos 2 e 0. Desse modo, então, eu pego a fórmula m é igual a y menos y1 sobre x menos x1 e nós vamos substituir e calcular os valores. O m, eu já sei que ele vale raiz de 3, isso é igual a y menos o y1, que é 0, sobre x menos o x1, que é menos 2. Menos e menos dá mais, além disso, y menos 0 dá y. Então vai ficar raiz de 3 é igual a y sobre x mais 2. Faz produto dos meios pelos extremos. Uma vez y dá y, coloquei lá no final, é igual a raiz de 3 que multiplica entre parênteses o x mais 2. Apenas coloquei invertido, né? X mais 2 que multiplica a raiz de 3 no primeiro membro, igual ao y no segundo membro. Bem, o que eu faço agora? Vamos distribuir. Vamos pegar essa raiz quadrada de 3, multiplicar pelo x e pelo 2. Então, raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x, e raiz de 3 vezes 2 dá 2 raiz de 3, igual a y. Como a gente olha para as opções e percebe que as opções têm equação geral, joga o y para o começo e iguala a 0. Então, nós temos raiz de 3x menos y mais 2 raiz de 3 igual a 0. Ok, aí você corre para marcar. Só que você percebe que não tem nenhuma opção igual a essa para você marcar. O que você faz então? Para você encontrar uma opção que dê para você marcar, você tem que fazer o seguinte truque. Multiplique todo mundo pela raiz quadrada de 3. Essa é a ideia. Então vamos lá. Raiz de 3x multiplicado pela raiz de 3. Vamos lembrar que a raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então vai ficar 3x. Menos y vezes a raiz quadrada de 3 dá menos raiz de 3y. Mais 2 raiz de 3 vezes a raiz de 3, de novo, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. 3 vezes 2 dá 6. Então, mais 6 igual 0 vezes a raiz de 3 dá 0. Então, nós temos que a equação geral dessa reta, ela vale 3x menos raiz de 3y mais 6 igual a 0. Dessa forma, então, a resposta correta é o item A. Bem, com isso, a gente finaliza a correção dessa atividade de revisão, onde nós abordamos os principais assuntos estudados nesse primeiro mês de aula.